TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara de Campinas, onde está acontecendo o seminário de inovação em governo promovido pela Elecamp, a Escola do Legislativo. Agora vai começar a palestra com o tema Tecnologia do Terceiro Setor e a Inovação em Governo, com o consultor de implementação Fernando Rabelo. Tudo que vai ser discutido agora, abordado nessa palestra, você acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara e também pelas nossas redes sociais, então fique com a gente. Dando continuidade aos nossos trabalhos, nós convidamos o consultor de implementação do Brasil Lab, Fernando Rabelo, para a palestra Tecnologia do Terceiro Setor e a Inovação em Governo. Fernando é consultor de implementações do Brasil Lab e coordenador de projetos da Fundação Brava e do Hub Brasil Lab. É administrador público e especialista em políticas públicas, gestão governamental e direito público, com experiências nos poderes legislativo e executivo, municípios, governo do estado, campanha eleitoral e terceiro setor, em áreas como planejamento, gestão, educação, agricultura, desenvolvimento agrário, regionalização, participação social, inovação e transformação digital. Já passei por algumas secretarias do Estado e estou atualmente de licença. Então, tirei uma licença não remunerada lá no Estado para assumir novos desafios. E aí vou começar falando uma coisa ruim, gente. O serviço público me tirou do Estado. Bom, tudo que vocês enfrentam hoje em dia, toda a burocracia, toda a dificuldade que a gente tem de inovar hoje, foi a mesma coisa que me colocou e a mesma coisa que me tirou do setor público. Então, vou começar falando só uma historinha que eu sou, enfim, meu avô trabalhou no Estado, trabalhou no serviço público a vida inteira, mas na parte política foi chefe de gabinete, foi assessor parlamentar, foi chefe de gabinete de secretaria. E aí eu acompanhei a vida política e profissional dele desde pequeno, eu sou o neto mais velho, e eu ia para a Assembleia Legislativa, né, lá em Belo Horizonte, quando ia lá para o gabinete, sentava na cadeira dele, colocava o paletó, a gravata, e fingia que estava despachando lá com o deputado, gostava de ficar lá pela Assembleia e tal, adorava fazer isso. E aí minha mãe brinca comigo até hoje que quando eu era pequeno todo mundo perguntava o que eu queria de herança do meu avô. E eu falava que era o cargo dele na Assembleia. Não era bobo não, né, gente? Então, assim, eu queria o cargo dele na Assembleia, que eu achava, gente, olha que legal. Mas aí que tá, naquela época eu não tinha noção, né, se era bem remunerado, se não era, qual era a atividade, de fato, que ele fazia no dia a dia. Mas o que mais me impressionava, gente, o que eu achava mais legal é que eu andava com meu avô na rua, de mão dada, para qualquer lugar do estado inteiro, e a quantidade de pessoas que o abordavam para agradecer, assim, Rabelo, nossa senhora, obrigado, socorro, nossa, aquele negócio que o senhor fez, que o deputado fez para a gente, você ajudou demais, quando fez isso aqui para o meu filho, para minha mãe. E aí eu ficava olhando aquilo, gente, eu ficava muito impressionado. Eu falei, gente, eu quero um dia estar na posição do meu avô para ajudar esse tanto de gente que ele ajudou. E, ao mesmo tempo, eu olhava assim, e aí a pessoa às vezes passava, comentava, saía, falava, vô, quem que é essa pessoa? Não sei. Não, nem sei, não. Nossa, né, estou nem lembrando, tem tanta gente que a gente encontra nas campanhas, né, na vida política.
E aí isso ficou muito na minha cabeça e eu resolvi fazer administração pública, porque eu falei, gente, eu quero fazer isso, eu quero estar no lugar do meu avô um dia para ajudar a quantidade de gente que eu via ele ajudar. E aí, passado, né, fiz a administração pública, fiz a carreira, entrei na carreira de especialista em políticas públicas de gestão governamental e 6 anos depois eu vi, gente, que eu não estava ajudando tanta gente que eu queria ajudar. Eu vi que a burocracia, a rotina, eu já estava me desanimando. Eu comecei a me tornar um profissional, um servidor público, muito diferente do profissional que eu queria me tornar. E aí isso, né, um dia falou, olha, não, chega. E todo mundo falava isso comigo quando eu escolhi a profissão. Eu falei, Fernando, mas você vai ser servidor público, cara. Mas servidor público, né, não trabalha, não faz nada, o que vai fazer o quê? Não, eu vou fazer porque, né, não tem jeito. E aí a gente entra com o ímpeto, né, de mudar um tanto de coisa, de fazer um monte de coisa. Mas, de fato, a burocracia, o nosso dia a dia no serviço público, que não é fácil não? Que não é fácil, me desanimou muito, e aí eu falei, gente, olha, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, eu preciso, né, achar outra coisa que eu consiga seguir o meu propósito. E aí, gente, hoje, então, isso, como eu falei, né, esse sentimento me colocou na administração pública e, da mesma forma, me tirou. Mas hoje... E aí eu vou começar a falar de coisa boa, então. Já, né, não quero desanimar ninguém, mas eu vou... Tudo bem, gente? Eu vou passar por aqui só para... Para ninguém dormir? O pessoal já estava meio cochilando ali. Ver se eu... Mas para a gente ficar mais perto, assim, porque aquele negócio estava me distanciando muito. Mas, então, assim... E aí, para começar a falar de coisa boa. Hoje, pessoal, eu encontro, assim... E aí hoje eu viajo o Brasil inteiro com os servidores públicos, prefeitos, vereadores e gestores... um monte de gente que está no serviço público há 10, 20, 30, 40 anos. E aí, hoje, eu sento com essas pessoas e falo, cara, você tinha que enxergar o que você faz sobre os meus olhos. Porque, assim, hoje eu não tenho a rotina chata que vocês têm, que eu sei que tem, parte da nossa rotina é verdade, que é chata, e é difícil, mas hoje eu vejo só a parte boa. E, gente, não é pouca parte boa. E, assim, eu precisei sair do serviço público para ver o quanto a gente é capaz de fazer no serviço público. E aí, hoje, a mensagem principal que eu queria passar para vocês... Ah, tá, pode deixar. Não, eu dei só uma transitada aqui para dar um alô pro pessoal. Tudo bem, gente? Eu vou voltar lá, tá? Porque eu vou precisar voltar. Mas, então, pessoal, a mensagem principal que eu queria passar para vocês é essa. E aí eu fui lá mais perto até para passar essa mensagem de forma mais próxima. Mas gente... Não duvidem da capacidade que vocês têm de causar transformação na sociedade. E aí hoje eu vejo isso, e aí às vezes a gente vai fazer um trabalho com alguma prefeitura, alguns gestores públicos, um grupo de gestores, e aí eu fico, gente, presta atenção, olha o que vocês estão fazendo. Ah, não, mas nós estamos fazendo nada, não tem nada demais. A gente fez um prêmio agora recentemente de melhores práticas de gestão. E aí você vai conversar com a prefeitura, o pessoal, não, mas não tem nada para inscrever no prêmio, não. Eu falei, não, vamos conversar aqui, meia horinha aqui, só sentar aqui, vamos bater um papo, vamos tomar um café. A hora que acaba a conversa, eu anoto assim, umas 50 coisas, que eu falo, olha aqui, tudo que você me falou, você pode inscrever num prêmio de melhores práticas, de boas práticas de gestão, olha que o tanto de coisa que vocês estão fazendo, só que a rotina não deixa a gente enxergar isso, gente. E aí, assim, relato de quem já esteve do lado daí e está do lado de cá hoje. Acreditem que é possível fazer muita coisa, é claro, e aí... Esse cenário aqui, e aí hoje eu falo que me dá até vontade de voltar para o setor público, principalmente por causa disso aqui. Porque a tecnologia, a transformação digital fazem da nossa rotina, estão fazendo e vão fazer da nossa rotina muito mais legal do que o que tem sido até hoje. Então, assim, se a gente tem a parte boa, que é transformadora mesmo, que a gente tem a capacidade de transformar a sociedade onde a gente vive, mas a parte ruim tende a acabar muito brevemente. Por causa disso aqui, por causa de transformação digital e tecnologia, que tende a automatizar a parte chata que a gente faz, e nós vamos ficar preocupados só em pensar política pública, avaliar naturalmente, executar, mas fazer as coisas que realmente interessam. Então, assim, acreditem que é possível, não desanimem e deem uma olhada nessas novas tecnologias. Acho que, né, é importante a gente estar engajado nesse processo de transformação, porque isso vai ampliar a nossa capacidade de transformação. Então, passado um pouco dessa historinha inicial, a gente costuma começar as nossas apresentações lá no Brasil Lab, depois eu vou contar um pouquinho o que é exatamente o Brasil Lab, é Brava, onde eu trabalho, mas com um pouco do cenário do Brasil. E aí, para nós é muito clara essa dicotomia.
né, primeiro, a gente enfrenta ainda problemas do século passado, então certamente vocês estão enfrentando eles aí dia a dia. Então tem gente ainda morrendo na fila do hospital, tem criança, né, a evasão escolar ainda está muito alta, mas ao mesmo tempo a gente tem desafios já do século que vem, nem é do século atual não, é do século que vem, porque hoje a nossa sociedade tem demandas muito mais complexas do que tinha antigamente. Então, assim, não adianta mais a gente fazer o trabalho que a gente fazia antigamente, e não só no setor público. As empresas, prestação de serviços, produtos, têm que se transformar de forma muito rápida para conseguir acompanhar a demanda da nossa sociedade, na qual eu nos incluo. Então, eu falo assim, a gente costuma falar, não, porque o cidadão tem demandas complexas. Gente, a gente é cidadão também, tá? Então, nós, servidores, demandamos do Estado da mesma forma que os cidadãos demandam. A gente também precisa ir lá pedir contagem de tempo para aposentar, a gente também precisa ir lá enfrentar a fila na unidade básica de saúde, como qualquer pessoa também tem que enfrentar a fila para colocar nosso filho na escola. Então, assim, a gente também demanda e as nossas demandas estão cada vez mais complexas. E muito por causa de um cenário, que a gente traz alguns números ali, depois eu posso compartilhar essa apresentação com vocês e tal, mas eu não vou entrar com muito detalhe, mas tem um número ali, gente, que para mim é muito impressionante e é muito prático para nós, especialmente quem está na administração pública municipal. Aquele último número ali, pessoal, nós brasileiros estávamos, 30% dos brasileiros, 30% a 35% de nós brasileiros estávamos conectados na internet em 2008. Em 2018, ano passado, nós chegamos a 70%. E aí, nossa, impressionante, né? A gente aumentou muito, mas ainda está longe. Mas, gente, para pensar, em 10 anos, a gente dobrou a quantidade de pessoas conectadas na internet aqui no Brasil. Isso significa, de forma muito prática, que o próximo prefeito, e aí, né, a eleição municipal está aí no ano que vem, o próximo prefeito, ou seja, ele tem um mandato daqui, né, a partir do segundo ano, daqui 2 anos, mais 4. Então, o próximo prefeito ele vai muito provavelmente governar uma população, se não 100, muito próxima de 100% conectada. Então, parafraseando lá o Luiz Felipe, que é o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, gente, esqueçam as barreiras de inclusão digital. E aí, né, trazendo para a realidade da administração pública, então, com o tempo que a gente leva para tirar projeto do papel, pode começar já. Já passou da hora de começar, porque a hora que ficar pronto, já está todo mundo conectado. Então, assim, de fato, existe uma desigualdade em termos de acesso ainda, mas isso aí, muito em breve, vai acabar. A gente está acompanhando, a Prefeitura de São Paulo fez um cadastramento inédito de empresas para fornecer Wi-Fi público gratuito na cidade. E aí está lá, o Google se cadastrou, eles vão sair de 150 pontos de Wi-Fi público para 650 pontos em um ano. Então, assim, e aí a Belo Horizonte está com 2.000 pontos de Wi-Fi público gratuito na cidade. Então, assim, isso, aí não sei, até devia ter pesquisado aqui a Campinas, mas assim, é verdade que a gente está ampliando esse acesso cada vez mais e diminuindo essa desigualdade, essa desigualdade na conectividade da população. E aí, gente, isso naturalmente traz uma pressão para o serviço público de se transformar digitalmente da mesma forma que a nossa sociedade está se transformando. Então, da mesma forma que a gente não vai mais no ponto de táxi para pedir um táxi, a gente chama pelo aplicativo, eu não ligo mais na pizzaria para pedir uma pizza, eu peço pelo aplicativo, a gente também não quer mais ir enfrentar uma fila do INSS para pedir aposentadoria, eu não quero mais enfrentar fila para fazer a inscrição do meu filho na escola e etc. Então, assim, a gente precisa começar a transformar a nossa forma de atender a população. E aí, ali tem, de novo, mais alguns dados que trazem um pouco da noção dessa transformação no setor público, mas eu destaco um, que é o principal deles, que traz muito que reflete muito das nossas dores, de uma das principais das nossas dores aqui no serviço público. Que é o quê, gente? E aí é um estudo do Ministério da Economia, no Brasil, a cada real investido em transformação, em digitalização de serviços públicos, o retorno é de R$ 25,00 em um ano. Então, acabou também essa história de falar, mas porque não tem orçamento para fazer digitalização, né? A prefeitura está em crise, o Estado não repassa recurso, não, a situação econômica, o orçamento está ruim. Gente, está aqui, a justificativa é exatamente essa. Se a gente precisa gerar economia, tem que fazer mais com menos, está aqui a solução. Transformação digital, ela traz uma economia de 25 vezes, de 2.500 vezes, de 2.500% a cada real investido em transformação digital de serviços públicos. Então, isso aqui... e aí, essa economia, é importante ressaltar ali também um outro número, que essa economia ela é 1 para 1 quando a gente compara sociedade e governo. Então, assim, mas o governo vai economizar, e o cidadão, como é que fica, que não tem acesso? Gente, a economia de 97%, né, que é a previsão cálcula do Ministério da Economia, para a economia anual, em relação à transformação digital de serviços públicos, esses 97% é 3,4 bilhões para a sociedade e 3,6 bilhões para o governo.
Fernando, mas o cidadão não paga nada para o serviço público, o que ele está economizando? Gente, o tempo é dinheiro. O deslocamento desse cidadão é dinheiro. O papel que ele imprime, todo o serviço que ele... Gente, esse é um cálculo de custo da vida que a gente tem que tomar para poder acessar serviços públicos que são hoje ainda analógicos, complexos, presenciais. Então, isso tudo está nessa conta. E é importante a gente levar em consideração, afinal de contas, nosso objetivo final é o interesse público, então a gente tem que atender esse cara que também quer essa economia, não só a gente aqui no governo. E é isso, trazendo um pouco em termos de mercado, e aí, puxando mais a sardinha para o nosso trabalho lá no Lab, que é fazer essa interface dos governos com as startups, existe um mercado, gente, dessa transformação digital de serviços públicos que vai movimentar aí até 2025 no mundo 400 bilhões de dólares. E aí, né, trazendo para a realidade do Brasil, o governo brasileiro tem nas mãos 40% do PIB e compra só o governo federal 5 bilhões de reais em TI anualmente. Então, assim, é muito importante nós do governo também utilizarmos o nosso poder de compra para fomentar esse mercado aqui e começar a comprar, a contratar serviços digitais para transformar os nossos serviços e as nossas prestações analógicas. E aí, gente, então, é isso. O governo ele tem que ser, de fato, 100% digital. E aí, existe uma questão aqui que é o seguinte. A gente acredita, especialmente lá no Brasil Lab, que esse processo de transformação digital ele vai ser principalmente tocado pelos empreendedores. E aí a gente fala muito de startup, mas estamos falando de pequenas e médias empresas, de empreendedores diversos, que é, de fato, quem gira a economia, né, no mercado interno brasileiro. Então, o Brasil é o 5º país mais empreendedor do mundo. E por que a gente acredita que as startups, né, os empreendedores, serão os grandes atores desse processo de transformação digital do governo? Gente, nós estamos falando, em sua maioria, de micro e pequenas empresas. Então, fato, quem gera emprego, quem gera renda nesse país está aqui, micro e pequena empresa, né, quem gira a economia. Então, a gente precisa, de fato, colocar esses empreendedores no centro do processo. Além disso, nós estamos falando de, essencialmente, empresas de base tecnológica. Então, se a gente está falando de um processo de transformação digital, é fundamental a gente contar com o know-how dessas empresas. E, por último, a gente está falando de empresas, e aí, né, muito do ponto de vista das startups, estamos falando de empresas com modelo de negócio disruptivo. E aí essa palavra é super chique, mas, assim, em outras palavras, é fazer diferente, o que a gente está acostumado a fazer há muitos anos. Então, modelo de negócio disruptivo, e aí esse modelo, empresas de base tecnológica, micro e pequenas empresas, isso significa que essas empresas, esses empreendedores, têm uma capacidade de testar, errar e acertar muito maior e muito mais rápida do que nós no governo. Então, gente, o governo não tem essa agilidade, a gente bem que gostaria, então é muito importante a gente contar, já que esse processo de transformação digital é super rápido e a gente está sendo atropelado por ele a cada dia, é fundamental que a gente conte com o know-how e com expertise, esses modelos de negócio das startups e dos empreendedores para nos ajudar nesse trabalho. E aí, existe, né, mas para além das startups, a gente trazer essas empresas, os empreendedores para dentro do governo, contar muito com essa parceria, existe um movimento internacional que a gente, e aí nós do Brasilab e uma série de outras organizações do terceiro setor têm tentado organizar aqui no Brasil, que é um movimento de juntar todos os setores em torno desse processo de transformação digital. Mas, né, claro, olhando muito para a sociedade enquanto centro desse processo. Então, não adianta também só o governo chamar as startups, mas é fundamental a academia e o terceiro setor estarem juntos desse processo. E aí, quando a gente fala de experiências internacionais de sucesso, só para citar um deles ali, Israel, que é um dos países mais digitais do mundo, a fórmula de sucesso que o pessoal de Israel teve no GovTech, nosso evento aqui no ano passado, é aquele ali, ó, que eles chamam de tríplice hélice, né? Academia, terceiro setor e setor privado, e que a gente precisa, de fato, chamar esse pessoal. E aí, gente, outro depoimento, tá? Vou fazer alguns depoimentos aqui, alguns parênteses, porque eu, no setor público, enquanto eu não tive do lado de cá, eu tinha, e hoje eu noto cada vez mais que a gente tem um medo danado de tratar com o setor privado e setor público. Às vezes, eu sento, hoje no setor, no terceiro setor, que a gente não tem fins lucrativos, por definição, né, a gente não tem fins lucrativos, é tudo de graça, tal, a gente está querendo oferecer, faz parte da missão da fundação. Eu sento, às vezes, com o prefeito, prefeito, olha, tem uma solução aqui, a gente consegue... Tá, mas quanto que custa? Não custa nada. Não, mas... não sei, né? Mas e aí? Não, mas lá na frente você vai me cobrar alguma coisa. Não, cara, não tem nada disso. E ainda assim, a iniciativa privada, mesmo a iniciativa privada que tem fins lucrativos, cada vez mais a gente tem uma pressão da sociedade
por gerar impacto social. Então, a turma está olhando para isso também. Então, assim, por mais que a empresa também tenha fins lucrativos, a gente pode estabelecer parcerias que sejam ganha-ganha. Ganha-ganha-ganha, né? Hoje em dia é ganha privado, ganha público e ganha o cidadão na ponta. Então, assim, é fundamental a gente construir esse tipo de parceria e trazer todos os setores para conversar com o governo, porque, afinal de contas, ninguém faz nada sozinho. E aí, gente, apesar de todo esse cenário, que é muito favorável, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, a gente falou muito desse processo de transformação, ainda existem dificuldades. Como eu comecei a minha fala falando, vocês, então, sabem mais do que ninguém dessas dificuldades, mas a gente, segundo pesquisa do próprio Ministério da Economia, apenas 1/4 dos brasileiros afirmam ter interagido com o governo por canais digitais em 2019. Isso porque menos da metade dos nossos serviços do governo federal estão digitalizados. Então, se a gente trouxer isso para a realidade dos estados e municípios, é ainda pior. Mas aí, gente, e aí tem um outro ponto. Aqui nós estamos falando de menos da metade dos serviços digitalizados, mas, assim, eu posso garantir que a maior parte dos serviços digitalizados aqui é igual o formulário do Ministério do Turismo. Fui dar uma palestra na terça-feira, cheguei no hotel, aí chega o cara lá. Pois não, senhor Fernando, seja bem-vindo, então não sei o que, vem cá fazer o check-in. Aí eu falei, não, pode me dar o formulário aí, né, do Ministério do Turismo, que eu preencho aqui rapidinho, estou cansado, quero dormir. Aí o cara, não, agora o formulário está digitalizado. O senhor não precisa mais preencher. Pô, que legal, né? Me tomava um tempo aquele negócio, nome, endereço, CPF, telefone, aí ficar preenchendo aquilo, você chega cansado no hotel e tal. Aí, não, pois não, então qual que é o procedimento? Não, então você pode me falando os dados que eu vou anotando aqui. Qual que é seu nome? Endereço, CPF. Cara, isso não é digitalização. Você está entendendo o que você está fazendo? Você está colocando uma mão de obra para fazer uma coisa que eu faria sozinho, agora nós estamos fazendo em 2. Então, é pelo contrário. Ao invés de economizar o meu tempo, você está dobrando o tempo de pessoas que estão, né, envolvidas naquela tarefa. E aí, gente, essa é a maior parte, menos da metade dos serviços que estão digitalizados, é isso. A gente entra na internet para marcar um horário para ter um atendimento presencial, ou para preencher um formulário, para preencher número de CPF, data de expedição, que é um documento que o Estado me deu, cara. O Estado emitiu esse documento para mim, ele está me pedindo para preencher isso lá de novo, é uma coisa muito maluca. Então, assim, isso aqui é fundamental a gente ter olhar para esse tipo de coisa. Então, assim, quando nós estamos falando de digitalização, é processo diferente, é mentalidade diferente, é tudo diferente. Não é só pegar o processo físico e jogar dentro do computador. Não é isso que a gente está falando de digitalização. E aí, né, apesar da gente ser o 4º país do mundo em acesso à internet, a gente ainda é o 44º em acesso a serviços públicos digitais. E aí tem uma frase, de novo parafraseando o Luiz Felipe, que aí é o seguinte: governo, gente, que não forem digitais, deixarão de ser governo. Aí a gente fala, Fernando, mas não tem como, né? A gente não tem jeito de deixar de ser governo, porque o meu cidadão é obrigado a pagar imposto, é obrigado a ter algum governo sobre ele. Mas, gente, essas barreiras estão sumindo de forma muito rápida. Então, o ex-presidente da Estônia esteve lá conosco no GovTech ano passado para nos contar que a gente pode abrir uma empresa hoje na Estônia, daqui do Brasil, na internet em 15 minutos. Então, gente, e aí de forma muito rápida, cada vez mais serviços vão passar a ser assim. A gente não tem mais obrigação com o governo ao qual a gente está subordinado. Então, cada vez mais, daqui a pouco eu inscrevo meu filho numa escola EAD de outro país, eu estou abrindo uma empresa em outro estado. Então, assim, e aí os governos vão começar a deixar de ser governo, que é isso. Se a gente não tiver cidadão pagando imposto e sendo governado por nós aqui, esse trânsito, essas fronteiras estão ficando cada vez mais tênues. Então, é muito importante a gente tocar esse processo de forma muito rápida e muito responsável. E aí, né, alguns desafios que a gente tem percebido desse processo, e aí esse é um estudo que nós lá do Brasil Lab, a Brava, em parceria com o CPI, que é o Center for Public Impact, fez conosco sobre o processo de transformação digital no Brasil. E aí, principais desafios: desigualdade, e aí não é uma desigualdade exatamente de acesso à internet, mas a desigualdade social, que naturalmente impacta no acesso à internet, mas que é um problema muito maior do que simplesmente conectividade. E é isso que nós vamos ter que resolver num prazo curto de tempo, e a gente acredita que a tecnologia e a transformação digital vão nos ajudar muito nesse processo. Capacitação digital. Então, esse ano, pessoal, 2019, nós vamos, segundo esse estudo, inclusive, que a gente fez, nós vamos deixar de preencher no Brasil mais de 160 mil vagas na área de TI. Então, nós estamos falando de 13 milhões de desempregados e 160 mil vagas abertas só na área de TI, só esse ano. Então, um número que tende a aumentar ano a ano. Então, é muito importante a gente olhar para essa capacitação digital para começar a formar a nossa mão de obra nesse setor.
E, por último, a burocracia, que é, de novo, né? Aí é aquela história que eu estava falando do formulário do Ministério do Turismo. Então, assim, a gente está... A maioria dos civis que já estão digitalizados hoje, a gente traz o processo físico para o digital, você tem que ir lá preencher um formulário enorme, você tem que ou então entrar na internet para marcar um horário para ser atendido presencialmente. Então, é importante a gente começar a olhar de forma muito próxima para esses desafios. E aí... Só trazendo um pouco da percepção também, aí, né, além desses grandes desafios, e aí eu acho que é uma coisa que está por trás de tudo isso, existe uma questão cultural muito forte, gente. E aí, de novo, eu estou me colocando aí, só não vou sentar aí do lado de vocês, porque o pessoal vai me xingar aqui que a câmera está filmando. Mas, assim, me coloco enquanto servidor, que essa é uma questão cultural extremamente forte. E ali, gente, são expressões que surgiram de uma pesquisa que o Instituto Arapiaú fez em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos, recentemente agora do Fórum em Novas Cidades, e aí algumas expressões que surgiram quando os servidores, gestores públicos foram perguntados quais as principais dificuldades em inovar no setor público, né? E aí está aí. Está ali orçamento, né? São o senso comum, né? Orçamento, né? Risco, tem um controle e tal em cima, é o meu CPF. Então, assim, são expressões que surgiram. Vocês que são servidores já estão acostumados, né, com essas expressões, certamente muitas delas estão na cabeça de muitos de vocês, já estiveram na minha também um dia, eu posso garantir. E aí o nosso trabalho, na verdade, é tirar um pouco dessas ideias e trazer um pouco de caminhos para esse processo. E aí como é que a gente propõe esses caminhos, né? A gente levantou, a partir desse estudo, primeiro algumas boas práticas, em termos desse processo de transformação digital, e uma agenda para esse processo. Então, está ali, principalmente o foco no cidadão não precisa falar, isso é redundante, a gente está falando disso há muito tempo, mas estruturação de dados, serviço unificado, né, multicanais, atendimento multicanais, mensuração de impacto, educação para a tecnologia, que é a formação da nossa mão de obra, então, mente inovadora. Então, assim, tem uma série de boas práticas, eu não vou entrar muito, né, no detalhe de cada uma, mas assim, a gente elencou alguns caminhos, algumas boas práticas e uma agenda específica para esse processo de transformação digital. Mas o principal que eu queria trazer para vocês são caminhos concretos. Legal, a agenda é bacana, né? São grandes princípios. Qualquer livro que você pegar, o curso que você fazer EAD vai falar um pouco desses grandes princípios e boas práticas nesse processo de transformação digital. Mas, gente, aí eu acho que a maior contribuição nossa aqui é contar para vocês o que está acontecendo hoje e o que pode ajudá-los muito nesse processo. E aí vou aproveitar para falar um pouco de todos os setores, assim, né? E principalmente puxando, claro, né, para nós aqui do terceiro setor, especialmente Brava e Brasil Lab, mas assim, são coisas que estão acontecendo e que eu acho que podem trazer um pouco uma luz no fim do túnel para vocês servidores. E aí, primeiro, a organização, assim, a conexão dos atores públicos, privados, terceiro setor, enfim, e essa conexão principalmente em redes. A gente tem acompanhado uma série de grupos. E aí a gente tem, né, reforçado muito essa mensagem de que os servidores, os gestores se organizem, se conheçam, se conectem com quem está fazendo isso, né? Acho que aí, aqui a prefeitura faz parte do Inova Cidades ali, que está ali o Fórum Inova Cidades, que é da Frente Nacional de Prefeitos, em parceria com a Arapiaú. Então reúne ali os secretários municipais de inovação para discutir essa pauta. Então, na intenção de conectar esses atores e, de fato, né, puxar essa transformação. A gente tem acompanhado o InovaGov, que é uma rede do governo federal, puxada pelo Tribunal de Contas da União, juntamente com o COLAB. O COLAB, gente, é o laboratório de inovação do Tribunal de Contas da União. Aí você fala, Fernando, mas o Tribunal de Contas, o órgão de controle, tem um laboratório de inovação? Tem, gente. Tem. E eu vou falar para vocês um negócio. Eu estive lá numa reunião recentemente, e aí o presidente do Tribunal de Contas, ministro Zé Múcio Monteiro, falando que agora nós estamos passando da era do não pode para a era do pode. Engraçado, né, gente? Nós estamos agora saindo da era do não pode para mais o pode. Nós estamos controlando previamente, nós estamos ajudando os órgãos a construir os seus processos, ao invés de controlar lá na ponta, depois do erro feito. Gente, isso é muito bonito. Eu achei, cara, eu quero trabalhar no Tribunal de Contas da União. Mas, assim, e aí a gente tem reforçado, mas é muito importante o que esses caras estão fazendo lá. E aí vocês conseguem, inclusive, acompanhar isso. Eles estão, inclusive, atrás de gestões, tá, que estejam abertas a esse processo de inovação. A gente está construindo com eles um processo de contratação de inovação no setor público. E a ideia deles é prototipar isso em prefeituras, governos de estado, em órgãos do governo federal. E eles convidaram para isso, gente, empresas, startups,
terceiro setor, órgãos do governo federal, controle, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, tem um grupo enorme discutindo isso no Tribunal de Contas da União, na Escola de Contas. Então, assim, mas o Tribunal de Contas é o carrasco e tal. Mas tem muita gente que está pensando isso lá dentro. E o principal do recado aqui que a gente tem levado para os órgãos públicos. Gente, vamos convidar essa turma para conversar antes de fazer as coisas. Porque lá na frente, a hora que eles não entendem o processo, e vai chegar na mesa deles uma pilha de papel para fiscalizar um processo de inegibilidade, falou inegibilidade então, dá pau na hora. Então, assim, gente, e eles próprios têm reforçado muito isso. A gente tem conversado também com tribunais de contas de Estado, de município. Olha, a gente está à disposição para construir com órgãos, só que a turma também tem medo de conversar. Então, assim, o objetivo, o papel deles também é achar caminho, não é só fiscalizar lá na frente, não. Então, é importante estar conectado com essa turma também. Fora isso, a gente está participando de um grupo lá de negócios de impacto, também tem uma série de órgãos, terceiro setor, empresas e tal, que estão discutindo também contratação de negócios de impacto no setor público. A Rede GovBR, que é a rede de transformação digital do governo federal, que tem feito a adesão de estados e municípios no Brasil inteiro. Campinas já aderiu, está aí. Então, assim, fundamental o trabalho que essa turma está fazendo. Eles estão capacitando em parceria com a ENAP, todo mundo que adere. Não sei se vocês já passaram pela capacitação lá na ENAP, não? Mas é super legal a capacitação que a ENAP está fazendo. A ENAP, inclusive, tem um curso, uma trilha de transformação digital, que era antes exclusiva para algumas carreiras do Serviço Público Federal. E eles estão ampliando agora para os estados e para os municípios. Então, a gente está tentando puxar muito essa pauta também para que isso chegue cada vez mais nos municípios. E tem aquele pessoal ali, que é do gtd.gov, que é o Grupo de Transformação Digital do CONSAD, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Administração e Planejamento. Gente, essa turma aqui também juntou as empresas de tecnologia dos estados, as PRODES, junto com as secretarias de planejamento dos estados, e estão discutindo a transformação digital na ponta, gente. Essa turma aqui, esses caras estão discutindo, junto com a Rede GovBR, o Meu DigiSUS, que deve começar, e aí só alguns exemplos. O Meu DigiSUS, que é o aplicativo do SUS, que vai começar a fazer agendamento online de consulta em todo o estado de Alagoas, a partir de março do ano que vem. Então, isso é real. A partir desse piloto, eles expandem para o Brasil inteiro. Essa turma está falando de carteira de trabalho digital. Gente, já está disponível. Quem quiser baixar no app, aí, na sua loja de aplicativo, já tem a carteira de trabalho digital. Gente, essa turma está discutindo CRLV digital. Sabe aquele cadastro do veículo que vocês têm aí, que vocês guardam, ou que então fica no guarda-sol lá do veículo, que a gente anda com aquilo lá, porque para na blitz tem que apresentar. Gente, outra insanidade do governo. O governo emite para a gente aquele documento, e aí eu paro na blitz e o guardinha ele quer que eu mostre para ele. O guarda ele quer que eu mostre para ele o documento que ele me deu. Isso é muito maluco. E aí, gente, não é só isso, não é só essa irracionalidade, não. Você sabe quanto custa aquele papel? É extremamente caro, aquele papel moeda. Aquele papel é extremamente caro, a impressão daquele é caro, e o envio pelo correio para todo mundo, para chegar nas suas caixas de correio, é extremamente caro. Então, o cálculo estimado, assim, eu até tenho alguns números, depois eu posso compartilhar com vocês. Mas essa turma está fazendo esse cálculo, e aí eles já articularam com o Denatran para que isso não seja mais obrigatória a apresentação da CRLV digital, a CRLV impressa. Então, assim, hoje, já não, você consegue baixar aí, tem a CNH e a CRLV digital, também na loja de aplicativos, mas ainda é obrigatório o Estado emitir e enviar pelo correio. O que o Denatran está lançando agora nos próximos dias Estado, não imprima mais. O cidadão, se ele quiser, ele vai lá e imprime. Se não, ele tem o aplicativo e apresenta no aplicativo. Porque, gente, isso vai gerar uma economia extremamente grande, um negócio extremamente bobo. Então, assim, essa turma está falando na prática de processos que vão fazer diferença na ponta e que certamente vão impactar nos municípios. Então, acho que é muito importante também vocês estarem acompanhando, que isso vai trazer resultados muito concretos para as prefeituras. Gente, além dessas redes, então, como eu falei, se conectem, participem de grupos, conheçam pessoas, façam esse network entre gestores públicos que estão tocando essa pauta de transformação digital em outros municípios e estados, e participem de evento, gente. Evento. Só essa semana nós estamos com, acho que, 5 eventos. Nós, Brasilab, fomos convidados para falar, que está discutindo inovação em governo, que está discutindo transformação digital, municípios 4.0, cada um chama de um nome, mas é tudo a mesma coisa. E aí, gente, é fundamental. Isso aqui é super legal. E aqui, todos esses aqui que eu estou citando, só para citar alguns, a gente teve participação direta do terceiro setor, de empresas privadas que se dispõem a ir lá, oferecer, que patrocinam. Então, assim, certamente, aí, não sei, certamente a estrutura aqui do evento de vocês também tem parcerias diversas.
Então é muito legal participar desses espaços. Tem gente discutindo muita coisa bacana, a gente tem acompanhado muitas discussões. É a Semana da Inovação, acho que é o próximo agora que vai acontecer. Primeira semana de novembro, em Brasília. Então, assim, tem um monte de coisa acontecendo, acompanhe sempre que puder, né, estejam conectados. Esse também é um espaço de conexão extremamente importante e de conhecer de fato o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Pessoal, capacitação. Também é outra atividade que aí os 4 setores estão engajados nesse trabalho. Então, só para citar alguns ali, ó, primeiro ali que é a série Inovação em Governos, é um trabalho do Colab, que é uma startup, né, de uma GovTech, que ofereceu para nós, deu de presente para nós essa série de vídeos online gratuita de inovação em governos. Eles têm também o curso online, EAD, então super legal. Então, a iniciativa privada está nessa de capacitar os servidores, de integrar, de contar o que está acontecendo. Nós lá, a Brava, em parceria com o INSPE, a gente tem um curso de inovação no setor público, que também está discutindo isso, também tanto o INSPE quanto a gente, nós somos organizações do terceiro setor. A ENAP, como eu falei, que ali a EVG, a ENAP tem cursos EAD e também presenciais, que é aquela trilha que eu falei de transformação digital. E o Vetor, que também é uma outra organização do terceiro setor, que tem formação de o programa de trainee em gestão pública. Então, tem um monte de gente também, gente, que está aí para ajudar vocês a se atualizarem, a se capacitarem cada vez mais. Então, isso, especialmente no nosso mercado de trabalho de hoje, é extremamente importante. Pessoal, outro desafio, legislação. Essa é uma outra frente das organizações do terceiro setor e do setor privado também, que é o quê? Advocacy, que é a gente conseguir ter uma legislação mais segura, que dê mais segurança para vocês, servidores, para inovar e contratar inovação. Então, aqui alguns exemplos, passar muito rápido, acho que a lei de inovação já traz algumas inovações de fato nesse processo de contratação de inovação, e ali a gente tem batido muito na tecla da encomenda tecnológica, que a gente ainda tem pouca segurança para fazer, mas é um caminho que existe desde 2004 já, e aí veio já o decreto desse ano, que regulamenta a lei introdutória das normas de direito brasileiro. Ela trouxe mais segurança para o processo de responsabilização do agente público. Então, gente, esse decreto ali, ó, a gente reforça muito ele, que saiu esse ano, final do primeiro semestre. Ele vai falar o seguinte: olha, gente, para responsabilizar o agente público só tem 2 possibilidades, 2 hipóteses. Dolo comprovado ou erro grosseiro. Dolo comprovado. Cara, o cara tem que comprovar que você teve má fé. Você tem que ter alguma mensagem trocada com uma empresa para falar assim: olha, superfatura esse contrato porque eu vou ganhar em cima disso e me dá alguma coisa em troca. Segundo, erro grosseiro. Gente, erro grosseiro, mas esse conceito ainda é muito vago. Esse decreto, ele regulamenta, ele, acho que descreve um pouco as hipóteses de erro grosseiro, e existe um artigo ali que para nós é muito importante. Ele considera que é o seguinte, que na caracterização do erro grosseiro será levada em consideração a complexidade da matéria. Então, gente, processos de inovação são processos complexos e, naturalmente, estão salvaguardados por esse decreto. Então, assim, de novo, a gente tem tentado construir cada vez mais amarras, mais segurança para que vocês, gestores, consigam contratar e, de fato, tocar esse processo de transformação digital. Fora isso, a gente coordenou o processo, o grupo de compras públicas do Marco Legal de Startups, deve sair nos próximos meses. A gente criou um instrumento específico para isso, para essa parceria startup e governo, que é o Termo de Colaboração para Teste de Inovação, TCTI. Esse termo ele vai amarrar desde a chamada das startups, a partir de desafios concretos, até o teste das soluções, inclusive podendo ser financiado pelo governo, e a contratação direta por dispensa de licitação. Então, é um instrumento que amarra todo o processo de conexão entre startups e governos. E aí, gente, aqui, acho que só para fechar essa questão da legislação, eu falo que é o seguinte: o tanto de coisa que surgiu de 93 para cá, teve uma série de legislações, que a gente podia citar mais um monte, aqui eu estou destacando algumas, que no final das contas só vieram para dar mais segurança para a gente fazer uma coisa que existe desde 1993, que é a dispensa de licitação e inegibilidade. E aí, a gente fala que inegibilidade, nossa, falou isso aí, acho que a gente tinha que trocar, fazer uma alteração na 8666, trocar só a palavra, porque o processo está ali, está claro, é objeto singular, notória especialização, a gente não pode mais chamar de inegibilidade, porque está banido do vocabulário da administração pública brasileira. E aí, só que a gente encontra, ao mesmo tempo, outro dia eu fui no governo, fomos conversar sobre a contratação de uma startup, e eles falaram: olha, só que aqui, Fernando, tem uma questão, a gente não faz inegibilidade. Não, tudo bem, é uma modalidade da lei, está ali, é um artifício, mas tudo bem. Qual que é o caminho?
Não, a gente vai abrir um pregão normal. Falei, gente, só que é o seguinte, essa solução ela é singular, os caras estão desenvolvendo para vocês. Isso significa que você não vai conseguir formar 3 preços de referência, não vai conseguir abrir o processo. E aí, como é que você vai fazer? Ah, não, mas não tem problema. A gente justifica que o objeto é único, e aí eu faço uma justificativa e abro o pregão. Falei, cara, você está entendendo? Você acabou de me descrever inegibilidade de licitação. Mas não, você prefere fazer uma justificativa para abrir um pregão, o pregão dá deserto, e você tem que justificar... Gente, não faz sentido. Mais uma daquelas coisas sem sentido que a gente está fazendo com medo de umas coisas que tem menos sentido ainda. Então, assim, de novo, claro que nem toda startup tem um projeto que é, né, tem um produto, uma solução que é singular, que cabe na elegibilidade de dispensa, mas muitas delas estão, inclusive, se adaptando para o limite de valor de dispensa, que é 17.600. Ou também, mas boa parte delas tem soluções de fato únicas ou incomparáveis e que, portanto, são objeto de um processo de inegibilidade de licitação. Então, a gente precisa também começar a ter... E aí, de novo, gente, vamos chamar o órgão de controle lá atrás. Falar que, olha, cara, fiz uma pesquisa aqui, né, eu construí, olha que essa solução aqui vai me dar um resultado assim. Eu consegui, eles já tiveram outras soluções, já implementaram essa solução em outros governos. Olha que impacto, não tem concorrência, olha aqui a concorrência, como é que é a diferença do produto. Então, assim, vamos motivar, argumentar e vamos construir isso junto com os órgãos de controle para não ter problema lá na frente, é claro. E aí, fora uma série de outras legislações que têm ajudado nesse ponto. E, além disso, a gente tem ajudado muito nesse processo de chamada das startups. Então, assim, também faço, né, chamem as startups para esse negócio, para esse processo, porque essa turma tem muito a contribuir, como a gente falou lá no início. E aí, só para citar alguns, né, o governo de São Paulo acho que foi o pioneiro aqui com o PitGov, mas a gente teve já o PitSampa na Prefeitura de São Paulo, teve lá Maceió, Prefeitura de Maceió, governo de Minas. A gente tem uma série de processos acontecendo hoje, ao redor do Brasil, prefeitura pequena, grande, média, governo de estado, governo federal, hackathon. Então, assim, tem um monte de processo acontecendo, não importa o nome que vai chamar, o que vai ser o processo, mas o importante é chamar essa turma, falar, eu tenho esse desafio aqui, cara, o que você tem para me oferecer? O que você pode desenvolver para me ajudar a resolver esse problema de forma concreta? E aí a gente tem visto vários casos de sucesso saindo desses processos de conexão. E, por último, assim, enquanto iniciativa, né, dessas coisas que estão acontecendo, eu cito ali algumas alianças que o terceiro setor tem formado, e aí nós incluso, para discutir, especialmente a pauta de inovação e inovação em gestão de pessoas, que é o caso da aliança ali das organizações. Então, a gente tem uma aliança com o Instituto Arapiaú, que coordena o Fórum Novas Cidades, da Frente Nacional de Prefeitos, e o Instituto Humanize, é uma aliança de inovação e sustentabilidade. Então, o que é o conceito de aliança? As organizações do terceiro setor estão se unindo em torno de objetivos comuns para definir orçamento e projeto. Então, só, vamos fazer, ao invés da gente caminhar sozinho, cada um fazendo um projeto, vamos nos juntar aqui, estabelecer um orçamento específico para essa aliança e vamos definir, né, tomar decisão de forma conjunta para apoiar projetos de maior impacto, né? Então, assim, esse é um modelo que tem dado super certo. A gente também tem, através da aliança, a gente tem apoiado uma série de projetos, de eventos, de soluções, tanto na parte de gestão de pessoas, quanto na parte de inovação e sustentabilidade. E aí, para fechar mesmo, né, por que nós do Brasilab estamos aqui falando disso tudo aí para vocês, por que a gente tem acompanhado isso tudo e o que a gente está fazendo para ajudar nesse processo de transformação digital e inovação no setor público. Especificamente lá no Lab, a gente tem um processo de aceleração. Então, a gente acelera startups que têm soluções rodando no mercado e que queiram oferecer suas soluções para os governos. Então, a gente tem um processo de preparação dessa turma para que elas conheçam, de fato, contratação pública, avaliem a experiência do usuário com foco no usuário, gestor ou cidadão na ponta, e façam avaliação de impacto, né? Tem uma metodologia de avaliação de impacto. Então, a gente faz esse processo, mentorias, talks, então tem um processo bem estruturado, que está com inscrições abertas agora. Então, vou passar direto aqui de alguns números do processo, mas a gente já teve mais de 650 startups inscritas, 55 startups aceleradas, em 3 anos de processo, e a gente está com o 4º processo aberto agora, com inscrições abertas, com 3 grandes desafios. São eles: Smart Cities e Urban Techs, habilidades para a sociedade 5.0 e eficiência na gestão pública, dessa vez com foco muito no legislativo e no judiciário. E aí, a ideia desse processo aqui é, né, que as startups que tenham soluções para resolver problemas nessas áreas se inscrevam, e aí o vencedor, além de receber o investimento do Lab, a gente faz uma missão para o Vale do Silício,
tem outros benefícios, como assessoria jurídica, participação em eventos, enfim. A gente faz, de fato, a conexão entre essas startups e gestores públicos. Fora isso, eu vou passar direto pelo impacto aqui, acho que vale ressaltar que as inscrições estão abertas para esse processo de aceleração, então acho que a gente conta também com o ecossistema aqui de Campinas, para que a gente consiga divulgar, e tenha também startups inscritas aqui da cidade. E aí, para dar, além do processo de aceleração, para dar mais escala para esse processo, né, que, como eu falei, a gente acelerou das 650 inscritas, a gente só acelerou 55 em 3 anos, a gente criou a primeira certificação de startups GovTech no Brasil. Então, a nossa ideia é chancelar o trabalho de uma startup que já está trabalhando com o governo, para poder dar, de novo, mais segurança para vocês contratar com essa startup ou buscar essa solução. Então, olha aqui, a startup está certificada pelo Brasil Lab. Significa o quê? Nós pedimos uma série de documentação para essa turma, avaliamos a trajetória, experiência, casos de implementação, enfim, fizemos uma análise criteriosa e certificamos esse pessoal para formar um marketplace único, um local único, para que vocês, gestores, acessem lá agora. Cara, eu estou com um problema aqui, eu quero diminuir a fila da UBS. Então, a gente entra lá, saúde, fila da UBS, está aqui a solução para o seu problema. Então, a ideia é que a gente consiga endereçar soluções muito concretas para os desafios diários de vocês aqui na gestão pública. E aí, esse trabalho, tanto da aceleração quanto do selo, tem um objetivo muito claro, que é exatamente favorecer essa conexão e, portanto, a contratação dessas soluções pelo setor público. A gente já tem 14 das nossas startups, das 55 aceleradas, já rodando em governos parceiros. Então, vou passar direto para alguns exemplos ali, mas desde Petrolina, em Pernambuco, até Juiz de Fora, em Minas, até São Paulo, mesmo capital, Curitiba, Salvador. Então, tem uma série de cidades e gente vendendo já também para vários governos. Nós temos startup que venceu o ata de registro de preço, que está com ata, inclusive, aberta agora. Tem startup que venceu o pregão, tem startup que está usando dispensa de licitação pelo valor, tem startup contratada por inegibilidade pelo Ministério Público, viu, gente? Não é gestão, não. O Ministério Público de Minas Gerais está contratando por inegibilidade. Então, o órgão de controle também faz loucura, viu? Também faz coisa inovadora e coisa diferente. E aí a gente tem, eu acho que um último dos casos, mais recente dos casos ali, que eu acho que é também um trabalho desse selo GovTech, da certificação, que é o quê? A gente teve uma startup que teve um parecer jurídico favorável por inegibilidade de licitação devido à obtenção do selo GovTech. Então, a ideia também é que a gente, com esse trabalho de certificação, consiga favorecer essa conexão. E, fora isso, né, a gente fez um evento, como eu já citei ele aqui na minha fala, que foi o primeiro GovTech Brasil no ano passado, foi uma conferência internacional com representantes de 10 países, os presidenciáveis à época, vários especialistas para discutir essa pauta aqui no Brasil. E a gente está agora numa frente muito forte de produção de conhecimento, que é o quê? Nós estamos produzindo conteúdo para munir vocês de informação, de dados e de boas práticas nesse processo de transformação digital. Então, a gente fez o primeiro estudo, já está disponível no site do Brasil Lab, que é o estudo da transformação digital. Então, qual o panorama e os principais desafios e caminhos para a transformação digital no Brasil, já está disponível. Eu, inclusive, citei alguns números dele aqui na minha apresentação. A gente vai soltar, ainda esse mês, o estudo sobre a previdência digital. Então, qual o impacto da transformação digital na previdência social. A gente vai lançar no mês que vem um estudo sobre mão de obra digital, né? Então, como o ecossistema de profissionais digitais, então, como formar e diminuir esse gap de 160 mil vagas que não serão preenchidas na área de TI esse ano. E estamos divulgando cases de sucesso concreto no Brasil e no mundo. Então, a gente já está com 8 cases disponíveis no site. A ideia é que tenham 15 até março do ano que vem. Então, acessem, gente, tá? É aberto, é online, entra lá no site do Brasil Lab. Tem casos de sucesso de todo porte de cidade, de estado, de país. O caso aqui do Brasil é um caso do Amapá. Então, a Prodap, que é a empresa de tecnologia do estado do Amapá, que tem um caso super legal de contratação de startup. Então, eles entram como investidor anjo, o Estado ganha a licença perpétua da solução, então, uma triangulação super legal, diferente, então a gente está documentando isso. E aí, como esse, a gente está em busca de case de sucesso, estamos documentando um monte de coisa. Então, também, fiquem ligados, acompanhem, está lá disponível. É super legal a gente ter consciência desses cases mesmo, para entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E, fora isso, a gente tem defendido também essa pauta em diversos espaços, não só como eventos como esse aqui em Campinas, que a gente tem participado de um monte no Brasil e no mundo, mas na mídia a gente tem uma coluna hoje no UOL que chama GovTech. Então a Letícia, nossa presidente, escreve para a coluna semanalmente sobre essa pauta, traz casos de sucesso,
traz alguns conceitos interessantes e tal, fala muito dessa pauta. A gente saiu recentemente uma matéria grande na Exame, com algumas das nossas startups, o Brasil Lab como protagonista, várias matérias, né? O GovTech, ano passado, teve uma cobertura grande no Jornal Nacional, o Estadão transmitiu via streaming ao vivo. Então, assim, tem uma série de coisas acontecendo e a gente está tentando ajudar da forma como a gente pode nesse processo. E aí, gente, então, esse é um pouco da mensagem que eu queria passar. Para mostrar, de fato, para vocês que é possível, que tem muita gente fazendo, se conectem, fiquem ligados, e a gente está totalmente à disposição para ajudá-los nesse trabalho. E aí a gente faz essa conexão, e aí, claro, né, e aí trazendo muito para a realidade da diversidade dos setores, né, da conexão dos diversos setores da economia. Então, nós do terceiro setor, a gente tem uma série de empresas privadas que estão nos apoiando e que também, né, estão fazendo parcerias com o setor público, setores públicos diversos, de diversos entes e esferas, e a academia, que a gente tem juntado muito nesse processo também. Façam essas conexões, se conectem também enquanto pessoa física, mas também, né, a prefeitura, os governos, de maneira geral. E aí esse é o trabalho que a gente tem feito, que a gente tem tentado ajudar de alguma forma, para, como a gente costuma dizer, para mostrar o Brasil que já dá certo. Então, eu comecei falando um pouco de coisa ruim, né, do que me tirou do setor público, mas, repito, gente, vocês deviam se enxergar com os olhos que eu tenho hoje, porque do lado de cá a gente só vê as coisas boas e tem muita coisa boa para mostrar. Então, mostrem, se conectem e aproveitem essas oportunidades. Obrigado. Um abraço. Fernando, obrigada pela palestra. Nós ainda temos 5 minutinhos para as perguntas. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, o microfone aqui à minha esquerda está aberto, tá? Por gentileza. Se alguém quiser aproveitar e perguntar, fazer alguma pergunta para o Conrado, que deu a palestra anterior, também pode ficar à vontade, tá? Boa tarde, Fernando, senhores e senhoras. Fernando, uma perguntinha em relação à documentação que você falou de CNH, do DETRAN. Sou policial militar, estou vereador, presidente da Câmara de Altinópolis. Uma informação, como você falou, que está tudo já mais ou menos interligado. A situação é a seguinte, que eu vejo. A gente para numa abordagem policial e ele não tem acesso a esse documento digital. As viaturas não estão preparadas. Vou te dar um exemplo. O Código de Trânsito é nacional. Eu sou instrutor de trânsito também e diretor de trânsito. Toda vez que você pega uma informação, quando você vai nos locais, você não consegue ter a resposta. Por quê? O código é nacional e cada estado aplica de uma forma. Você vem de Minas Gerais para o estado de São Paulo, a partir do mês de agosto, você não pode entrar no estado de São Paulo, porque o documento está vencido. Então, não adianta você ter o certificado digital se os estados não se entrelaçam dentro da própria União. Aí o cidadão é parado, como você falou, não é questão que o policial não tenha a boa vontade. Na viatura não tem nenhum sistema. Você pega uma cidade pequena, não tem a internet que a viatura vai poder consultar. Então, o documento é de porte obrigatório, tem que ter o documento com você, porque você não tem acesso. Eu trabalhei 24 anos e essa tecnologia já vendeu de quando eu entrei e até hoje não funciona. Então, eu só queria que você me explicasse como é que vai ser o andamento daqui para frente, se eu com 24 anos não vi funcionar, como é que o cidadão comum aqui vai chegar com o teu celular ou aquele que não tem um celular para mostrar o documento para uma viatura, sendo que ele não tem condições nem de verificar se tem autenticidade ou não do documento. Obrigado. Como é que é seu nome? Desculpa. Luiz. Ô, Luiz, obrigado pela pergunta. Viu? Cara, mas esse é o ponto. Mas, assim, de novo, como a gente tem ressaltado, é menos uma questão de tecnologia e mais de processo. É a inversão da lógica. Quem tem a obrigação de ter essa informação é o Estado. Quem tem que equipar... E aí eu falei do guarda, especificamente, mas não é a pessoa, o guarda, mas o Estado. Não, eu entendi. Como um agente público. Então, assim, essa é uma responsabilidade que é nossa,
Porque eu emito aquele documento. Então, assim, eu tenho que ter essa informação. Então, se eu não tenho internet lá, assim, é claro, o erro é do Estado de não estar equipado. Mas o ponto é, sei lá, você falou que está 24 anos no trabalho, no serviço público. Há 5 anos atrás, a gente devia ter metade da população com celular, com aparelho móvel. Hoje, nós temos mais celular do que gente no Brasil. Então, assim, esse processo ele é exponencial. Ele vai ser cada vez... Antigamente, ele era gradual. Hoje em dia, ele é exponencial. Hoje em dia, assim, é isso. As coisas estão se transformando de forma muito rápida. E, é claro, o desafio da tecnologia existe ainda, mas, de novo, a gente, assim, ele está cada vez menor e tende a ficar menor, cada vez mais rápido. E a gente vai passar por esse processo de transformação muito rápido, mas, de novo, acho que o principal, e é exatamente o que eu reforço na minha fala, é menos de tecnologia e mais de processo. O ideal seria que, desde sempre, que eu tivesse lá a relação das... Ou, enfim, o Estado ele tem a obrigação de ter aquilo lá. Assim, se eu estou te cobrando e se eu emitir aquele documento, eu tenho que ter algum controle. É a mesma coisa do particular. Hoje, se você for num restaurante que tenha comanda individual, se você perder a comanda, o restaurante é obrigado a ter esse controle. Você não é obrigado a controlar o seu consumo, ele quer. Então, da mesma forma, o serviço público. Se eu emitir o documento, se aquele é um controle, você já... Para que você precisa do CRLV? Você tem que ir lá tirar o CRLV, você tem que fazer a documentação, você tem que transferir o veículo para o seu nome, tem que estar lá pagar os seus impostos em dia. Se você pagou tudo, que é o seu papel enquanto cidadão, o Estado tem que ter esse controle. E aí nós temos cada vez mais ferramentas para fazer esse controle. Antigamente, a gente não tinha. Hoje, a gente está tendo ferramentas que vão nos ajudar nesse controle. Se antigamente a gente precisava ter uma lista, putz, imagina você ter... Antigamente, uma lista de todas as CRLV do seu estado, para você ter ele em todo posto policial para você fazer essa fiscalização. Aí, de fato, não faz sentido. Agora, hoje, a gente já tem e tem cada vez mais. É claro, hoje ainda existe, como eu falei, desigualdade ainda é um desafio, desigualdade digital, de acessibilidade, de conectividade, tanto no setor público quanto para o cidadão na ponta. Mas esse desafio tende a ser cada vez menor e, de novo, a gente tem que puxar essa responsabilidade para nós. Obrigado. A gente vai encerrar. Essa foi a palestra sobre tecnologia do terceiro setor e a inovação em governo com o consultor de implementação, Fernando Rabelo. A nossa transmissão desse evento se encerra agora. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência e fique com a programação da TV Câmara. Tchau! TV Câmara, Campinas.